depois de muitos pedidos, estou eu aqui de novo mostrando essa minha linda carinha. Só que não, né? Vamos então utilizar este vídeo para entender um assunto de resolução de cálculos, né? Ele é bem matemático esse assunto e não tem como vocês entenderem só por resumo, né? Tem dó de que precisa fazer isso em casa, que não tem acesso à internet. Vocês ainda têm esse recurso aqui a mais. E esse assunto é as trocas de calor. Então, é comum no nosso dia a dia a gente perceber situações acabam acontecendo em razão do equilíbrio térmico. Por exemplo, a gente bota café com leite. O café está numa temperatura, o leite está em outra. Os dois juntos eles vão dar um equilíbrio, né? Um vai ceder, outro receber calor ali para chegar a uma temperatura final. A água gelada no ambiente vai recebendo o calor do ambiente e acaba deixando de ficar gelado. Então tem várias situações que isso acontece, né? E a gente sabe que o calor, a definição é a energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então um corpo sempre cede e o outro recebe até que ambos cheguem num equilíbrio térmico, certo? Então, a lei que rege essas trocas de calor chama-se de princípio geral das trocas de calor. E ela diz o quê? Que o somatório dos calores trocados, no caso, o calor recebido, o calor cedido, vai ser igual a zero, independente do número de corpos que estão trocando calores ali, né? Então, a gente vai aprender agora como que a gente realiza cálculos, né, exercícios, problemas que envolvem essas trocas de calor entre dois corpos. A gente já aprendeu com a equação fundamental da calorimetria como encontrar a quantidade de calor que um corpo recebe ou perde para aumentar a sua temperatura ou numa mudança de estado, né, que é o calor latente, tá? Então agora a gente vai aprender como que a gente calcula algumas grandezas relacionadas às trocas de calor, beleza? Então, a primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão de vestibular e ela diz o seguinte: Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 graus Celsius para sua receita. Como não tem um termômetro, decide misturar água fria, que obtém de seu filtro, a 25 graus Celsius com água fervente. Só não sabe em que proporção deve fazer a mistura. Resolve então pedir ajuda a seu filho, um excelente aluno em física. Eu adoro esses alunos. Após alguns cálculos em que levou em conta o fato de morar em um litoral e em que desprezou todas as possíveis perdas de calor, ele orienta sua mãe a misturar um copo de 200 ml de água do filtro com uma quantidade de água fervente em ml igual a letra A 800, letra B 750, letra C 625, letra D 600, letra E 550. Putz, muito difícil. Minha mãe, não, brincadeira. Vamos fazer o cálculo. Então, como que é o cálculo? Primeiro, eu já expliquei para vocês, quando a gente vai resolver um cálculo, que a primeira coisa que a gente faz é retirar os dados do problema. Então, vamos aos dados e fatos. Então, a gente tem água fervente, água fervente e água fria. Primeira coisa. Então, são duas situações ali trocando calor, certo? Aí, ó, ela diz que a Dona Joana precisa de água a 80 graus Celsius. Então ela quer a água a 80 graus Celsius. Essa vai ser a temperatura final das duas massas de água que ela vai misturar. Então temperatura final aqui, temperatura final aqui também, certo? Como não tem o termômetro, ela vai misturar água fria, blá, 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 blá. Aí a fria, ela tá a 25
25 graus Celsius. Então a temperatura inicial da água fria é 25 graus Celsius. Com água fervente. Toda água que é fervente, ela vai estar a 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água ferve, certo? Então tá, a água fervente a 100 graus Celsius. E aí o filho lá fez uns cálculos mirabolantes, para mãe, tu vai precisar botar um copo de água fria para chegar nessa temperatura, de tanto ali de água fervente. Então, ó, ele disse que a água fria vai ser 200 ml, um copo. Só que quer descobrir quanto de água fervente ela vai ter que deixar ali para chegar nessa água a 80 graus Celsius. Então aqui a gente tem os dados. Aí, como eu falei para vocês, tá no resuminho também antes da lista do exercício ali, que a gente tem o princípio geral das trocas de calor, ou somatório dos calores trocados tem que ser igual a zero. Então, ó, aqui a gente tem o calor 1, que é da água fria, mais o calor 2, que é da água fervente, igual a zero, certo? A gente quer descobrir a massa, né, a quantidade de água fervente que ela precisa misturar ali para chegar a 80 graus Celsius a água lá final, certo? Então, ó, isso aqui é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, é lá da equação fundamental da calorimetria, coisa que vocês já estudaram. Para massa 2 também, só que daí vai para quantidade de calor 2 também, só que daí vai considerar a massa 2, que é da água fervente, e a variação na temperatura da água fervente, certo? Então tá, vamos lá. Massa da água fria, que é a massa 1, era de 200, que é 200 ml, que é o valor de um copo. Os calores específicos ali a gente pode cortar, porque são iguais, então não vai influenciar no nosso cálculo aí. Também é 1, né? Então não influencia, pode tirar fora. Então vai ficar 200 vezes a variação da temperatura. Lembrando que a variação da temperatura sempre é temperatura final menos a temperatura inicial. Então a temperatura final, que é a igual lá para as águas ali misturadas e tal, é 80 graus Celsius. Então vai ficar 80 menos a temperatura inicial da água fria, que era 25. Então vai ficar 80 menos 25, beleza? Mais a massa de água fervente, que a gente não sabe, que a gente quer descobrir, vezes a variação da temperatura. Então, a temperatura final dessa água fervente tem que ser em 80 também, igual para a água fria, menos 100, que é a temperatura inicial da água fervente, 100 graus Celsius, que é quando a água ferve, certo? E isso tudo igual a zero. Então aqui a gente vai ter 200 vezes 55. De onde que eu tirei esse 55? Do 80 menos 25, 55. Mais a massa, que a gente quer descobrir, vezes menos 20. Ah, da onde menos 20? Do 80 menos 100. Isso tudo igual a zero. Então, 200 vezes 55 é 11.000. Já passei para o outro lado da igualdade, tá? Então, esse aqui vai ficar m vezes menos 20, vai dar menos 20m. Passando para o outro lado igual, vai ficar positivo. Para descobrir a massa, isso aqui foi um errinho, tá? Desconto ideia. Para descobrir a massa, então, da água que estava fervente, a ser misturada com a água fria, com um copo de água fria, a gente tem que deixar esse m aqui sozinho. Esse valor que está acompanhando ele vai passar para o outro lado da igualdade. Então, a gente tem 11.000 dividido, estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser 11.000 dividido por 20. E aí, então, corta os zeros ali, ficamos com 1.100 dividido para 2, vai dar 550 ml. Então, essa é a massa de água fervente que a mulher vai ter que misturar lá, a dona Joana, com um copo de água fria. E aí, a alternativa correta, então, é a letra E, certo? Muito bem, é meio complicadinho esse assunto, né, galera? Mas é isso aí mesmo, tá? Vou ter que prestar uma atençãozinha, por isso também do vídeo. Vocês não iam conseguir entender, acho que só com a leitura, né? Ou vendo vídeo aula, às vezes complica mais do que facilita. E aí, eu queria só falar ainda pra vocês, né? Se surgirem dúvidas, como eu já orientei aí quem tá
realizando as atividades pela plataforma virtual. Então, se surgirem dúvidas, me chamem, eu tô aí para auxiliar, tô fazendo atendimento individual de vocês. Por mais que tenha os horários lá, eu atendo em qualquer horário, tá? Desde que eu esteja acordado ou disponível, né? Que eu também às vezes tenho várias outras coisas para fazer, que é questão de web, dar comida pro filho, fazer o almoço, essas coisas de professor e mãe, né? Então, ou quando eu tô na terapia para tirar as minhas neuras. Ai, triste. Vamos ao número 2. Eu quero dar parabéns também aí para quem tá fazendo as atividades. Vocês estão, muito bem. Eu vi uns vídeos, eu fiquei encantada com os vídeos que vocês fizeram dos experimentos, muito legal. Vou, acho que, propor mais uma vez para vocês fazerem, que ficou muito bacana, né? Dá para fazer com coisinhas ali que vocês têm em casa, então é bem legal do que ficar fazendo esses cálculos aqui. Mas os cálculos vocês precisam, vocês sabem que vocês precisam para fazer o Enem, vestibular, essas coisaradas tudo aí. Vocês também são espertos, conseguem tirar direito esses cálculos, né? Esses são um pouco difíceis. Vamos ao número 2 então. Acompanhem lá com o material impresso ou aqui pela descrição que eu vou colocar no vídeo. Um cubo de gelo dentro de um copo com água resfria seu conteúdo. Se o cubo de gelo tem 10 gramas e o copo com água tem 200 ml, e suas respectivas temperaturas iniciais são 0 graus Celsius e 24 graus Celsius, quantos cubos de gelo devem ser colocados para baixar a temperatura da água para 20 graus Celsius? Considere que o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama e a densidade da água é 1 grama por ml, certo? Então, letra A é 1, B2, C3, D4 e E5. Primeira coisa, então, tirar os dados do problema. Então, vamos lá. A gente tem o gelo e a gente tem a água. A gente tem uma massa de gelo de 10 gramas. Temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. Temperatura final é 20, que é a água geladinha lá pra gente tomar um gole. E calor latente de fusão. Por que calor latente aqui a gente tem que considerar pro gelo? Porque vocês têm que lembrar que nas mudanças de estado físico não há variação de temperatura, mas há trocas de calor. E aí a gente chama isso de calor latente. E existe um valor específico para cada substância. No caso aqui, como gelo é de água, calor latente é o calor latente de fusão da água, que é 80 calorias por grau Celsius, certo? Vamos aos dados da água. Temos uma massa de água de 200 ml. Como deu a densidade, que diz que 1 grama, a densidade é 1 grama por ml, então 200 ml é 200 gramas. A temperatura inicial da água é 24 graus Celsius, a gente quer que ela chegue a 20 graus Celsius. E o calor específico da água é 1 e a densidade que eu já falei, beleza? Aí vamos fazer o seguinte, aqui na verdade não vai ter aquele somatório que a gente teve ali na número 1 antes, tá? Aqui a gente só vai fazer uma análise, beleza? Então, que a análise que a gente faz? Qual é a quantidade de calor recebida pela água para ela... Recebida não, liberada, para ela resfriar, né, de 24 para 20 graus Celsius, porque ela tem que soltar calor. Então, ó, a gente tinha a massa de água de 200, para isso a gente vai utilizar a equação fundamental da calorimetria, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Então, ó, quantidade de calor liberada, né, trocada, é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, ó, quantidade de calor liberada pela água, massa dela era 200, calor específico 1, a variação da temperatura, a temperatura final, que é a de 20, que a gente quer a água a 20 graus Celsius, menos a inicial, que é 24, então menos 24. Então, 200 vezes 1, 200, 20 menos 24, menos 4. 200 vezes menos 4 vai dar menos 800 calorias. Por que o menos ali, professor, está errado? Não, galera.
O menos quer dizer que está liberando calor, quando é mais está recebendo. Como ela está resfriando, ela vai liberar calor, tá certinho? Então dá 800 calorias liberadas. E aí, quanto de calor que o gelo recebe para se tornar água gelada a 20 graus Celsius ali? Então a gente vai calcular a quantidade de calor recebida pelo gelo. Para aquele 1 cubo, a gente vai considerar aquele 1 cubo de gelo, beleza? Então, ó, quantidade, calor latente, né, para a gente chegar à quantidade de calor cedida, trocada ou recebida, é igual a massa vezes o calor latente de fusão da água do gelo. Então a massa do cubo de gelo é 10, o calor latente de fusão é 80. 10 vezes 80, 800 calorias. Então, como percebam que a quantidade de calor trocada, liberada pela água e a quantidade de calor recebida pelo gelo é a mesma, por 1 cubo de gelo. Então, é necessário somente 1 cubo de gelo para resfriar essa água. Então, a letra correta é a letra A. Certo, galera? Muito bem, vamos para número 3. E dá tchau e benção aí. Benção não, só Satã benção aqui em casa. E então, pra gente poder relaxar e fazer os exercícios. Ah, não tem exercícios. Sim, tem exercícios. Esse vídeo ele está sendo feito com o intuito de vocês terem algo para se basearem na resolução dos exercícios. É pouquinho, tá? Porque é umas pontinhas bem compridas, né? Mas simples de fazer, não é aquelas coisas que vocês não conseguem. Vocês são bem espertinhos que eu tô ligada. Então vamos lá, número 3. Em uma cozinha, uma chaleira com 1 litro de água ferve. Para que ela pare, são adicionados 500 ml de água a 10 graus Celsius. Qual a temperatura do equilíbrio do sistema? Então, primeira coisa, vamos tirar os dados do problema. Aqui é a participação especial dos nossos cachorros, tá? Tem 4, mais os do vizinho, então eles escutam a gente falar assim, eles latem mesmo. Então tá. Água fervendo. Quanto é a massa dessa água? 1 litro. Equivale a 1000 ml ou 1000 gramas. Temperatura inicial dessa água fervendo? 100 graus Celsius, ela tá fervendo. E a gente quer saber a temperatura final que ela vai chegar quando é colocado água fria. Colocado uma quantidade de 500 ml de água fria a uma temperatura de 10 graus Celsius, então ela também vai ter uma temperatura final aqui. E aí, para descobrir essa temperatura final, a gente vai utilizar com estes dados aqui o princípio geral das trocas de calor. Então aqui vai ser a da nossa água fervendo e aqui vai ser a da nossa água fria. Massa 1 e quantidade de calor 1 e quantidade de calor 2 trocado. Então aqui, essa quantidade de calor, ela é dada pela equação fundamental da calorimetria. Então vai ser massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, tanto para 1 quanto para o 2. Lembrando que um é para água fervendo e outro é para água fria. Então a massa da água fervendo é 1000, que é 1 litro. Calor específico que a gente pode cortar, que se trata da mesma substância, então não precisa, né, dar muita corda aí desse calor específico. Temperatura final, variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. A temperatura final a gente não sabe o que a gente quer descobrir. Então vai ficar como TF ou X ou coração, bolinha. Não, bolinha pode confundir com zero. Sei lá, faz uma estrelinha, alguma coisa aí. Que é isso que a gente vai descobrir. Ou deixa TF mesmo. Menos 100, que era a temperatura inicial da água fervendo. Daí mais a massa de água fria, 500 ml, 500 gramas. Vezes a temperatura final, que a gente não sabe, menos a temperatura inicial dessa água, que era 10 graus Celsius. E isso tudo igual a zero. Ai, ferro, como é que vamos responder isso? Como a gente tem esses parênteses aqui, que não dá para resolver isso, não dá para resolver isso, mas a gente pode resolver essa equação toda aqui da seguinte forma, fazendo, eu chamo de chuveirinho.
Então aqui, ó, a gente vai ter 1000 vezes TF, 1000 TF, 1000 vezes menos 100, menos 100 mil, mais 500 vezes TF, 500 TF, 500 vezes menos 10, menos 5 mil, tudo isso igual a zero. Daí aqui, ó, 1000 TF a gente pode juntar com 500 TF. Ah, professor, não dá para ajudar com 100 mil, tudo somar tudo? Não pode. A gente não pode juntar X com Y, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente só pode juntar número com letra de número com letra, número sem letra de número sem letra, beleza? Então tá, número com letra de número com letra. 1000 TF mais 500 TF, 1500 TF. Daí aqui, menos 100 mil com menos 5 mil, então a gente vai ter menos 105 mil, igual a zero. Aqui, desculpem, tá? Que eu tava escrevendo, não queria fazer tudo de novo por causa de um errinho ali, né? Não tinha horário, isso aqui. Também tem faltas aqui no caso. Mas dá pra entender, né? Um zero aqui. Então tá, vamos seguir. Esse menos 105 mil, a gente vai passar pro outro lado do igual, porque a gente tem que deixar esse TF sozinho pra gente descobrir o valor dele, certo? Então, jogamos lá pro outro lado, ele tava menos, passou mais. Aí, esse 1.500 também a gente vai jogar lá pro outro lado pra deixar o TF sozinho. Então, vai ficar assim, ó. 1.500 está multiplicando, ele vai ser jogado lá pro outro lado do igual, dividindo. Então, a gente vai ter, ó, TF é igual a 105 mil dividido para 1.500. Resolva ali e dá 70 graus Celsius. Essa aqui é complicadinha, né? Mas a Pro fez porque vocês podem se deparar com questões que peçam a temperatura final. Então, vocês podem vir aqui no vídeo, ver quantas vezes quiser. Na verdade, essa é a ideia, né, de vocês usarem esse vídeo, né, para tentar entender ali como que faz o passo a passo da resolução dos exercícios. Porém, vocês também podem me chamar, tá? Eu já falei aí, quem tá acompanhando as nossas aulas à distância, já falei não uma vez, não duas, não três, falei várias vezes. Vocês podem me chamar no WhatsApp para falar, pedir. Arcelo, eu tô com dúvida nisso. Não tenho vergonha, gente, tá? Ah, mas o professor, eu mandei mensagem, ela não me respondeu. Vão lá e enche o saco do diretor. Gente, o diretor tá com tanta coisa para fazer que ele é desnecessário, assim, ficar lá incomodando o diretor com coisinhas pequenas, né? Eu vou responder, se acalmem, né? Se acaso vocês me chamarem e eu não respondi no mesmo dia, chama de novo, às vezes passa mesmo, às vezes acontece alguns problemas também em casa, assim, que acaba a mensagem ficando para trás ali e eu acabo não respondendo, mas é só chamar de novo, não vou fazer nada de xingar vocês não, certo? Então, agora é a vez de vocês realizarem os exercícios e eu gostaria de fazer um trato com vocês, que é de as questões que vocês tiverem maior dificuldade, só são 4 na verdade, né? Mas assim, professor, não entendi as 4, por favor, né? Alguma pelo menos, né, você tem que pelo menos fazer. E aí aqui você tiver muita dificuldade, né, daí eu vou explicar ali. Claro, se tiver vários alunos que não entenderam, né, não vai só um lá me dizer, não entendi essa, daí eu pego e explico para esse um, né. E também assim, ó, vocês gostam bastante dessas aulas de interagir com os colegas e tal, faz uns grupos de estudo via WhatsApp, tá ligado? Não tem problema, né, vocês estarem ali conversando e tal. Isso até é bom para vocês, né? Fazerem essas atividades juntos, trocar aí respostas, né? Comparar resultados. Legal pedir ajuda do colega, às vezes o colega entendeu melhor do que você, né? A explicação da professora. Utilizem isso, certo? Então, beijinhos, a gente se vê aí nos próximos capítulos dessa novela do isolamento. Espero que logo a gente possa estar
juntos e seguros, né? Não vamos também enfiar os pés pelas mãos e voltar assim sem segurança, né? Que a gente tem que lembrar que não é só a gente na escola, mas a gente tem todo um círculo ali familiar que a gente não quer ver mal, certo? Então fiquem bem, fiquem em casa, estudem e até mais!